Na escola, educação do campo é direito e não esmola. A educação do campo, para mim, seria isso, essa educação uma educação diferenciada, onde as pessoas respeitam o tempo, o limite, as vivências, os saberes, essa troca de saberes que existe no campo, né? Ela é de fato a oportunidade que o povo do campo tem para poder falar. Eu fui muito privilegiada de estar no meu período formativo com mulheres do campo, com mulheres quilombola, com mulheres caiçaras, com mulheres de movimentos de mulheres negras, com mulheres de terreiro. Rola com seu canto de afoxé, de cuna, caeté, casta. De toda forma limita o conteúdo, né? Então, estava evidente, né, que o processo de institucionalização dessa forma ia limitar, então, algumas potências que o curso tinha. É a ocupação de um latifúndio que é o latifúndio do ensino. É direito e não esmola, cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura, pro bem da população, construir uma nação. Uma universidade de elite e que não aceitava o pessoal que era sem terra, que era quilombola, que era indígena e que não tinham o direito de estar dentro da universidade. Então era uma ocupação do ensino, uma ocupação do saber. A educação do campo é fruto de muita luta social, né, dos movimentos sociais do campo, que se consolidou a partir dos anos 2000. Mas nós não podemos falar da educação do campo sem falar de suas verdadeiras raízes, que é a educação libertária e a educação popular. Então, quando eu chego em 2008 para 2009, a professora Lia e professora Ana Dantas tinham convidado a professora Roberta Lobo já, e a professora Marília, para pensar na possibilidade de concorrer a um edital, né, no ano de 2009, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário tinha lançado via Pronera, né, para a gente pensar na licenciatura em Educação do Campo, né, parceria com o Pronera. Eu vi a Constituição da Educação do Campo já nos cursos do MST em parceria com a universidade, né, no 99, 2000, e todo o processo de institucionalização via MEC, né, porque eu participei das licenciaturas fundantes. E aí a Ana Dantas, como vice-reitora, foi quase que chamada lá na época que o Lula foi presidente, porque que a Rural, uma das importantes universidades que quebra paradigmas, principalmente na questão agrária, sobre a questão agrária, ainda não tinha criado o curso de educação do campo, de licenciatura em educação do campo. Aí ela vai me chamar a Roberta Lobo, Marília está voltando da Paraíba. Aí a gente junta um grupo e isso daí eu já estava coordenando um curso chamado Campos, Jovens Rurais Quilombolas na Agroecologia. Dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, teve um curso que foi o Campo Campus. Esse curso, essa formação, juntou jovens, tanto de áreas rurais, indígenas e quilombolas, do estado do Rio de Janeiro, assim como umas pessoas de áreas urbanas também, e fez uma formação na área de sociais, agroecologia, educação do campo, e que ajudou na construção da licenciatura em Educação do Campo na Rural, que começou em 2010. E aí foi quando essas meninas, né, me convidaram, Roberta, Lia, Marília e Ana Dantas, também para participar, né, desse processo, e a gente ganhou o edital, né, Roberta e Marília assumiram a coordenação, né, durante 3 anos, de 2010 a 2013. O primeiro curso, né, o LEC Pronera, foi de fato uma construção coletiva de uma coordenação política e pedagógica pautada no conhecimento dos professores universitários e nos conhecimentos dos movimentos sociais, né? Foi de fato uma construção coletiva, né? E uma educação diferenciada, no caso, né,
uma educação do campo, com o contexto, com o curso que a educação da Alegre Pronera ela vinha trazendo, ela é uma educação popular pautada pelo povo, pautada pelo movimento social, pautada pelos comunitários, né? Ou seja, pelo assentado, ou seja, pelo comunitário indígena, ou seja, pelo comunitário quilombola, caiçara ou ribeirinho, que está ali vivendo a sua realidade, né? A sua história, a tua prática e conseguindo fazer o diálogo entre a realidade que ele vive, que ele mora, que ele existe, com a realidade do conteúdo acadêmico. Primeiro podemos dizer que foi um curso ocupação, né? Houve uma reação muito grande de setores da universidade, apesar de ter todo o apoio da reitoria. Isso era visto de uma maneira positiva e negativa, né, no curso. Né? A gente via, de um lado, como positivo, no sentido de que os próximos alunos da licenciatura em Educação do Campo não vão precisar, por exemplo, ocupar alojamento, né? Que foi o que a gente fez. Nós ocupamos, né? Alojamento, salas, enfim, né? Fizemos várias ocupações aqui na Rural para fazer com que o curso acontecesse, né? Senão ele não teria sido possível, né? A gente conseguiu ocupar um alojamento, né? A partir da ocupação da Alegre Pronera, quando eles saíram, eles possibilitaram que a gente estivesse ali ocupando esse espaço que eles ocuparam. Então a gente conseguiu garantir um quarto para povos e comunidades tradicionais, que era o nosso caso. É a ocupação de um latifúndio, que é o latifúndio do ensino, uma universidade de elite e que não aceitava o pessoal que era sem terra, que era quilombola, que era indígena e que não tinham direito de estar dentro da universidade. Na realidade, sim. Na realidade, voltando um pouco, eu nunca tive essa perspectiva de fazer uma universidade, principalmente uma universidade federal, né? Sim, na minha cabeça, isso sempre era pra gente extremamente inteligente, né? Ou seja, extremamente inteligente na minha cabeça, na época, era a pessoa que passou a vida toda estudando em escola particular, né? Eu conheci a licenciatura em Educação do Campo pesquisando nos sites, né? Vestibular, cursos. E aí eu achei um vestibular da Educação do Campo e me inscrevi. Aí eu olhei lá no edital, não tinha taxa de inscrição, enfim, fui nessa pegada que eu precisava, né? E aí me inscrevi sem saber de fato o que era Educação do Campo. Enfim, fazer a universidade não era uma questão para mim. Eu não vim para a universidade para fazer a universidade, né? No final das contas, é isso, né? Acabou sendo uma consequência. Eu vim na universidade para melhorar o meu trabalho como educador popular, né? Quando eu passei para a Educação do Campo em 2014, que eu vou para a universidade, primeiro que ficou marcado foi que a minha prima Fabiana, que ela pegou e na época eu tinha que levar eu levei um monte de mala, porque eu sabia que eu ia ficar uns 2 meses lá, né, no tempo escola, que como eles ficavam, né, e para mim tinha um alojamento para isso. E quando eu chego lá, assim, eu fico em frente ao alojamento M1 com as malas, né, e aí eu chego lá, eu conheço de fato, assim, né, de falar que com o Dudu, que é o Lucas, né, Afonso do Amaral, né, que é o cara que fez a Alegre Pronera com o Marcos Vinícius, a Fabiana, a Luciana e a Angélica, que ele foi o Lucas que me acolheu ali naquele momento. Então eu fiquei num quarto, né, aí ali eu descobri que a gente não tinha alojamento, não tinha nada, e eles acabaram que me acolhendo em um dos 4 quartos que estava ocupado aqui pela residência agrária, né? Então eu já cheguei lá tendo esse choque de realidade, né? De tipo, caramba, então a gente não tem alojamento, mas a gente não tem, que foi quando chegou no processo que eu me organizei ali, né? Que depois ficou as caiçaras que ficaram no M6, né? Que foi a Mauricéia, a Raquel, a Aline, a Michele, né, que depois ocuparam esses 4 quartos da residência agrária para a Educação do Campo ficar, assim,
as pessoas, porque tanto é que a gente tinha um quarto de tradicional, né, que a gente acha que os tradicionais deveriam ficar junto, porque a universidade passa aqui por diversa pressão. A gente conseguiu garantir a luta pela permanência dentro da universidade, pela garantia de um alojamento coletivo, onde os comunitários pudessem praticar e ter entre eles trocas de saberes e conhecimento, entendendo que a universidade ela não só tem a oferecer, quanto ela também tem a aprender. E dessa dimensão do sujeito coletivo, mas que também é um sujeito afetivo, é um sujeito que nos ensina, é um sujeito que, como já dizia Paulo Freire, ninguém se educa sozinho, as pessoas se educam em conjunto. Então a gente vai, esse protagonismo para que tivesse uma posição política da gestão da universidade em bancar a presença dos movimentos sociais e da educação do campo lá dentro, é a Ana Dantas, que era reitora, que era a vice-reitora, e depois, quando a gente aprovou a LEC regular, que a gente concorreu ao edital, né, e com certeza a Marília e a Roberta Lobo. Nós participamos do edital de 2012 do MEC para regularizar então o curso dentro da universidade. Esse edital nós ganhamos 15 vagas de professor, 3 de técnico e 4 milhões de reais para implementar o curso. E com a ideia de que quando esse recurso acabar, a universidade assumiria o curso. A primeira turma, por ela estar mais vinculada ao Pronera, as pessoas tinham uma característica de serem do campo, de participarem de movimentos sociais, então a luta como um princípio educativo, tudo isso nós trouxemos para dentro da universidade. E aí o nosso medo é que com a institucionalização isso se perdesse. Total, eu entendo movimentos sociais como processo de institucionalização também, né? Mas mas entendi sua pergunta. Porque a vinculação do curso, né, como um programa específico, né, burocratizado dentro da universidade, né, com todos os direitos que todos os cursos têm, e aí vamos chamar isso de processo de burocratização, né, enfim, do curso, que a gente chamava também de institucionalização. Ainda mais se a gente pega aquela turma primeira do Enera, do Pronera, né, uma turma predominantemente de agricultores familiares e de uma molecada vinculada com peso na liderança do MST, Movimento Quilombola, CONTAG, CPT, e hoje não é isso, né, hoje não é isso. Então, eu fui para a Rural para fazer a educação do campo em 2014, achando que ela ainda seguia os moldes da LEC Pronera. Mas assim, os pontos positivos, né, dentro da educação do campo foi que primeiras vivências que a gente teve lá dentro, né, assim. Então isso foi muito bom. Os alunos que entraram nessas primeiras turmas tinham bolsa, tinham xerox, a gente ainda tinha valor de transporte para fazer as vivências pedagógicas, para orientar no território. Então, o primeiro momento da institucionalização foi bom. E aí esse nível de precariedade, então, os outros alunos e alunas, educandos e educandas, eles não iam ter, né? Então tinha esse aspecto positivo. O aspecto negativo é essa coisa de professor concursado, né, departamentizado, né? Ou seja, né, tem toda uma estrutura de forma, né, que limita, né? Enfim, não é uma discussão aqui, né, para a gente pensar aqui como Adorno, né? Toda forma limita o conteúdo, né? Então, isso estava evidente, né, que um processo de institucionalização dessa forma ia limitar, então, algumas potências que o curso tinha, né? Como o fato de que nós queremos saber sobre quilombo, então nós vamos ter uma aula com alguém de algum quilombo, né, com algum militante, né, dos quilombos e tal, e aí tinha um pouco essa autonomia, né. Hoje eu tenho a impressão, né, que para a gente saber sobre quilombo, então
meio que tem que estar na grade curricular, na proposta do curso, ou então faz algo meio que por fora do curso, né? Eu senti um baque muito grande quando a minha turma ela vem como uma turma institucionalizada, a gente vê grande perda, né? A perda de autonomia e gestão dos movimentos sociais para a gestão da instituição, né? Que aí a instituição ela já traz outros enquadramentos ao curso, então ela vai moldando, né? Aí que eu fui entender o que era o processo de institucionalização dentro da Rural. Quando o pró-reitor ele chegava e falava assim, mas vocês são ruralinos, vocês são igual a qualquer um estudante daqui. E eu nunca concordei com essa fala, assim, né? Porque eu acho que tradicional ele tem a questões específicas, principalmente quando se fala de quilombola. Sim, a gente está na Constituição, né? A população indígena quilombola ali, né? Especificamente. Então a gente não pode ser tratado aqui como qualquer pessoa, né? Assim, Agora a gente pode dizer que nós estamos no segundo momento da regularização, onde, os professores que entraram não têm conhecimento de pedagogia da alternância na prática. Muitos professores tiveram dificuldade de acompanhar os alunos nos territórios. 2, o dinheiro acabou e a universidade não teve mais condições de bancar a nossa atuação no tempo comunidade. E isso fragiliza a alternância. 3, como se diminuíram os postos de prova, que antes a gente fazia prova em Angra, prova em Campos, prova em Nova Iguaçu, agora a gente só faz prova em seropédica. Então houve uma alteração do perfil. Então, na origem, a preocupação intensa era dar conta da formação dos agricultores aqui no entorno, A seropédica está no centro da Baixada Fluminense. Um outro medo era que a licenciatura em Educação do Campo servisse como trampolim, para o pessoal usasse, por exemplo, o que acontecia muito com ciências agrícolas. O pessoal entrava no curso e depois migrava para outro curso porque conseguia entrar mais fácil dentro da instituição. E quem está sendo o nosso público agora? É o sujeito individual da periferia de Seropédica e de Campo Grande que está dentro do curso. Hoje é diferente, né? Hoje eu tenho um outro olhar, né? É claro que é muito bem-vindo ao MSP e a CPT e outros movimentos sociais de Luta pela Terra, mas o público de estudante que a gente tem hoje é uma meninada de periferia, né? Uma meninada de periferia aqui da Baixada Fluminense, que não tem pouco vínculo, quase nenhum vínculo com os movimentos sociais camponeses e que também tem o direito, obviamente, de ocupar essa universidade pública, de estar aqui fazendo um curso como esse. Então o curso perdeu aquele seu caráter do sujeito coletivo, ainda cumpre um papel social importante, porque é o único curso que bota massivamente gente da periferia ali dentro. Talvez a gente tenha dificuldade de ter turmas com esse perfil que a gente tinha lá no início, e aí por isso que essa meninada do movimento LGBT, do movimento negro, pré-vestibular para negros e carentes, pobres de terreiros, enfim, que está nas periferias da cidade, então são muito bem-vindas também junto com os movimentos sociais históricos do campo. A educação, os sujeitos, eles são mutáveis, nada é estático. Né? A proposta da educação do campo, ela surge, ela nasce fruto dos movimentos da educação popular, dos movimentos sociais do campo. Quando chega essa política pública na universidade, aí falando do estado do Rio de Janeiro, né? A universidade abraça, só tem uma turma que é da Pronera, né? Que foi de 2010 a 2013, e depois os sujeitos foram chegando na universidade, mas sujeitos diferentes, sujeitos outros, sujeitos que ainda não tinham se mostrado ainda para o mundo.
né? E eu faço parte dessa mudança também. Né? Quando você institucionaliza, você trata aquele curso como se fosse qualquer um outro curso dentro da universidade, sem trazer essas especificidades. Então, descaracteriza, e aí as pessoas, qualquer pessoa vai lá e faz uma prova e passa. Então você não tem mais esse controle de quem vai entrar nesse curso, né? Como aconteceu com a gente, que era tradicional, que às vezes tinha até que ficar brigando contra o próprio companheiro de turma, né? Assim, um coleguinha de turma, porque não achava aquilo necessário, né? Ter essa diferenciação por a gente ser quilombola, ou caiçara, ou indígena, ou tradicional. Né? Por que existem muitas mulheres negras, não em territórios tradicionais? Porque existem muitos indígenas não aldeados, no contexto de favela ou contexto urbanizado, e esses sujeitos estão no processo formativo, são convidados a compor essa educação do campo, né? A difundir essa educação outra, a resgatar também memória e ancestralidade. Então, os sujeitos não são os mesmos. Então, há essa mudança também nos atores que estão como discente e pertencente dessa educação do campo. Se chamam Lia Maria Teixeira e Marília Campos. É óbvio que a professora Ana Dantas, como reitora, estava ali na instância superior, também apoiando os nossos processos, mas sem Lia Maria Teixeira e sem Marília Campos, nós não teríamos conseguido. As mulheres, né? Então, eu tenho uma satisfação, uma felicidade muito grande, assim dizer, né, que eu fui muito privilegiada de estar no meu período formativo com mulheres do campo, com mulheres quilombola, com mulheres caiçaras, com mulheres de movimentos de mulheres negras, com mulheres de terreiro. Então, os protagonistas somos todos, porque essa licenciatura ela trabalhava com várias pedagogias, né? A pedagogia do trabalho era uma delas. Então todos os educandos, quanto coordenadores e professores, eles constituíam o curso, ajudavam a construção do curso. Agora elaborando, né? É uma ótima pergunta, porque Marx, quando escreve a mercadoria, ele não escreve a mercadoria como o primeiro capítulo do Capital. Não que ele não escreve a mercadoria como o primeiro capítulo, que ele estava pensando nisso, né? Isso não é uma questão. Mas naquele diálogo hegeliano, né, o que tem de pobre ali naquele texto é o que tem de mais rico, né? Então a gente parte daquilo que é pobre, né, mas que tem uma síntese, né? Pensando depois dessa passagem toda, eu acho que porque a LEC era porque primeiro era a oportunidade que tinha, né? Segundo, era porque tinha uma potência de trabalho, né, com um grupo de jovens críticos ao movimento social que fazia parte, que é o MST, e que viu, né, num curso de educação popular uma maneira de se potencializar, de se instrumentalizar, né, tanto para atuar na comunidade quanto para disputar institucionalmente o movimento social ao qual fazia parte, né. Esse curso ele foi fundamental na vida de todos que fizeram, né? Principalmente a primeira turma, porque eram pessoas que eram militantes de movimentos sociais, tinham um vínculo com o seu território
e aí vieram para cá para aprender e dar um retorno para o seu próprio território. De você, do movimento indicar aquelas pessoas com potencialidade, né, dentro das comunidades para se instrumentalizarem dentro dessa universidade, para tá aprendendo a falar a língua, né, do colonizador, a falar a língua do branco, porque é isso, esses espaços de poderes, eles são espaços, né, branco, heteronormativos, é isso, assim. Então você aprender a falar essas línguas, colocando o que você quer dizer ali, né, que para salvaguarda da sua comunidade, né, para defesa do seu território, né, e para você retornar para a comunidade, para trabalhar dentro da comunidade. Está se instrumentalizando para chegar a espaços que consigam garantir seus direitos de uma forma mais institucional, né? Porque o nosso país, a gente só consegue alcançar direito quando a gente está dentro dos espaços institucionais, porque esses são os espaços de domínio. Então, para isso a gente precisa de uma educação que nos abra essa porta, essas facilidades. Porque a Universidade Rural não se engessou no SISU. Ela teve a possibilidade de entender, de compreender que outros cursos podem caber dentro da universidade e cursos que trabalham com a diversidade cultural, política, étnico-racial, né? Então, isso para mim foi a grande mudança dentro da Rural, muito embora a gente possa ainda estar com problemas, né, para implantar, como a gente gostaria de implantar, a pedagogia da alternância. A educação do campo cumpre seu papel ainda social, digamos assim, mas as ferramentas estão capengas. Sem a alternância, com a pedagogia da alternância suspensa, ou seja, sem a vivência de docentes e educandos dentro dos territórios, a educação do campo corre o risco, como eu já vinha falado anteriormente, em outros momentos, de ser uma precarização do ensino superior para as classes populares, porque falha na interdisciplinariedade, falha no acompanhamento e na troca de saberes dentro dos territórios, que é a alma da educação popular, que é a alma da pedagogia da alternância. Hoje não é isso, né? Mas eu continuo muito animado mesmo tendo nas minhas turmas uma meninada que talvez não tenha esse acúmulo que essas primeiras turmas tiveram, mas é uma meninada outra. Você é um exemplo, né? Você é um exemplo, você, Janaína, Fabrícia, não tem esse acúmulo de ter sido uma liderança no movimento social, não mora em área rural, nunca trabalhou com essas questões, né, diretamente, mas hoje está aí, né, uma liderança nossa aqui, essa Janaína, que hoje é uma liderança da CPT e não tinha vínculo nenhum com isso, Fabrícia e tantas outras que concluíram a nossa licenciatura em Educação do Campo e hoje estão aí na luta, defendendo a educação do campo, defendendo as escolas do campo, então isso me move. É claro que se tiver alguém aqui com esse acúmulo é muito bom, mas a universidade pode contribuir para plantar essa semente, né, de um namoro eterno com a educação do campo, que é o que a gente conseguiu fazer contigo, com Fabrício, com Janaína e com tantos outros. Acho que é isso.